Arro pessoal, muito bom dia, começando aí mais uma live, a nossa live que já está tradicional, ela já está agendada, marcada, está no meu calendário, nossa live do resumo astrológico da semana, que acontece agora toda segunda-feira às 10 horas da manhã. Quem me acompanha já há algum tempo sabe que eu fazia o resumão da semana no domingo, mas aí vira e mexe acontecia de não poder fazer por algum motivo, por ser fim de semana, enfim, aí eu falei, por que não já deixar certinho ali segunda-feira 10 horas da manhã, o nosso encontro marcado aqui para falar da semana. Enquanto a galera vai chegando, eu vou fazer uma massagenzinha aqui no meu pescoço, porque agora que a minha energia voltou, e é muito interessante notar, né? Quando a gente fica sem energia e depois ela volta, eu voltei a treinar, eu treino meu pesado, e aí fica tudo dolorido os músculos, e aqui eu faço o meu óleo essencial, a minha misturinha de massagem, que tem aqui Deep Blue, tem Lemongrass, tem vários óleos que são anti-inflamatórios, né? Então eu vou fazendo a massagem aqui, em mim mesmo para ir soltando o pescoço e tirar um pouco do dolorido que fica normal, né? Quando a gente treina pesado, fica dolorido, o músculo faz parte. Bárbara, bom dia! Chegando aqui a 10 horas da manhã, seja bem-vinda. Quero deixar o recadinho também, já que eu estou falando aqui de massagem, de soltar os músculos. Eu fiz agora uma sequência de vídeos nos stories que vai sumir. Então corre, você que está ao vivo, você pode ver. Você que está vendo a gravação depois, talvez não esteja mais disponível, mas eu acabei de terminar esse livro aqui clássico, né, A Função do Orgasmo do Reich, e eu achei muito interessante porque no finalzinho, né, no último capítulo, ele traz claramente, né, a gente vê claramente que o orgone que ele fala aqui é o prana que os tântricos, os indianos falam há muito tempo. Né, então é bem interessante, eu trouxe aqui, e ele fala, né, desse orgone que vem da respiração, que vem do sol, e o prana vem também, e dentro, né, da visão do Reich também a gente tem esse orgone que fica bloqueado por conta das couraças, e no Tantra a gente tem aí os marmas, que são pontos que também acumulam o prana e que fica dolorido, né? E que você pode aí soltar essa energia para o seu corpo fluir melhor. O yoga faz isso muito bem também. Então vai lá, veja esses stories, dê o seu like nos stories para eu ver se esse tema interessa aí. Vamos lá, pessoal, resumão da semana. Então, outro recadinho também, para quem não sabe, para quem está chegando agora, eu tenho o Astral do Dia, onde todos os dias eu mando uma reflexão astrológica olhando tudo o que acontece no dia. Aqui no resumão, de 1 a 7 de julho, né, que a gente vai fazer, eu olho os principais aspectos, aqueles que valem praticamente para a semana inteira. Por quê? Porque são aspectos com planetas mais lentos. A Lua, ela é o mais ligeiro, né, dos astros que a gente analisa, estuda. Então a Lua rapidamente ela passa por um planeta, faz aspecto, depois ela muda, faz aspecto com outro. Então os aspectos da Lua duram horas. Os aspectos dos planetas mais lentos, eles já vão aí para durar dias. Então basicamente o que a gente vai conversar aqui permeia a semana. E aí você vai lá, no Spotify, você vai lá no YouTube e procura Astrologia e Tantra e acompanha o astral do dia. Um recadinho também, né, para quem fica só no Telegram ou só em uma plataforma. No fim de semana aconteceu uma coisa estranha, porque eu mandei, normalmente, como eu sempre mando, né? Mandei ali para o Telegram o áudio, mandei ali para o Spotify, o YouTube, só que por algum motivo o áudio do Telegram não foi, deu algum problema ali, mas, né, depois, só à noite que conseguiu ir, né? Parece que ficou travado ali o áudio, o Marma ficou bloqueado ali, né? O prana do meu áudio ficou bloqueado no Telegram e não foi. Então é bem legal você fazer o quê? Esteja em outras plataformas, vai pelo menos para o Spotify ou para o YouTube, porque se chegar de manhã e você não vê no Telegram, vai lá para ver se foi no Spotify. Se não foi em nenhum lugar é porque deu algum problema mesmo, deu alguma coisa ruim aí comigo que eu não mandei. Mas, no geral, eu estou mandando todos os dias. A Bárbara falou aqui, né? Hoje o dia está tenso para mim. Mas ok, basta ouvir as dicas para amenizar. Hoje a gente começa aí, temos uma conjunção com Marte, que como eu comentei no astral do dia, pode ser tenso para algumas pessoas, pode apresentar a questão maléfica, né, da conjunção com Marte, mas a gente também pode usar essa energia, né, para seguir nossos planos, objetivos e assim por diante. Vamos lá falar sobre essa semana, que começa com Lua minguante. Então estamos aí nesse início de semana com a Lua minguante. E comenta aqui, eu quero fazer uma breve pesquisa. Você que está ao vivo e você que está vendo a gravação também, em qualquer plataforma que seja. Você já fez um mapeamento, você já reparou se você dorme melhor na lua minguante, por exemplo, e tem uma dificuldade maior para dormir na lua cheia? Eu quero saber aí, fazer essa pesquisa de campo, né, para saber o que a galera acha, porque eu claramente percebo em mim, eu percebo, né, aqui em casa também, eu percebo até com os animais da casa, que a lua minguante, ela acaba tensionando um pouco, é um pouco mais complicado de dormir, a gente dorme menos e tem aí mais eventos que trazem insônia e atrapalham o sono. A lua minguante tende a trazer aquele sono bem mais tranquilo. Então, estamos na lua minguante,
eu estou aí pelo menos há 3, 4 dias dormindo muito bem, muito tipo direto, né? Então veja aí, né? Como que é? Comenta aqui se você dorme melhor, né, na lua minguante. Eu ainda não ouvi, tem um podcast do Matthew Walker que ele fez ali a pesquisa científica dele com relação às fases da lua e o sono. Não ouvi ainda, mas eu pelo menos já percebi em mim que isso acontece. Então estamos numa lua minguante. Bom dia, Flávio, seja bem-vindo. Estamos aqui na lua minguante em Touro, que vai passar por Gêmeos, né? Então teremos aí a passagem da lua por Gêmeos. Depois ela ainda minguante entra em Câncer, que é o seu domicílio, que é a sua morada, e ela vai ficar nova em Câncer. Então também teremos uma lua nova em Câncer essa semana, e depois terminamos a semana com a lua nova em Leão. Então para você que conhece o seu mapa, já veja aí o que você tem entre Touro, Gêmeos, Câncer e Leão. Esses 4 signos vão ser tocados pela lua nessa semana. Então você pode ver que de repente essa semana é uma semana que vem forte a questão do relacionamento, pode ser que vem forte a questão da comunicação. Caso você tenha um desses signos na casa 8 ou 12, pode ser uma semana que traga alguma tensão, alguma turbulência. Então veja como a astrologia ela é extremamente personalizada quando a gente tem o nosso mapa natal, né, e quando a gente acompanha tudo com o nosso mapa natal. Por isso que eu faço o convite, você que quer aprender, vem para o curso de astrologia, nossa jornada incrível que vai começar essa semana. Uma jornada que vai ser longa, porque eu amo, né, falar sobre esse tema, então tenho certeza que a gente vai ficar um tempão aí, toda semana, fazendo essa troca de ideias sobre astrologia. Bom, na segunda-feira, que é hoje, não temos nenhum aspecto que não seja da Lua, mas eu já mandei no astral do dia os aspectos que a Lua vai fazer, né? E eu até sei de cabeça, basicamente, né? Então a Lua fez aí um bom aspecto com o Sol na madrugada, está fazendo agora, já está aplicando aí a conjunção com Marte, que, como eu comentei, Marte é um pequeno maléfico, né? Então a conjunção com Marte tende a ser um aspecto desafiador, um aspecto tenso. Mas a gente sempre tem essa possibilidade de alquimizar aí o aspecto, e mesmo que ele traga, né, uma questão pior, ali, uma questão ruim, a gente pode usar o melhor dele, porque todo planeta, a gente vai aprender isso no curso. Todo planeta, todo signo, todo aspecto astrológico, mesmo aqueles que, pelo menos é a linha que eu sigo da astrologia, né? Porque algumas pessoas vão falar, meu, a quadratura é ruim, vai ser ruim e acabou, né? Mas não é isso que a gente vê na prática, porque às vezes a pessoa tem um mapa cheio de quadraturas e ela tem dificuldade sim na vida, só que a própria dificuldade, dependendo da atitude dela, faz ela crescer muito. Então ela tem uma vida muito boa depois de passar por alguns desafios por conta da atitude dela perante o aspecto desafiador. Enquanto isso, tem pessoas que têm mapas muito suaves, muito tranquilos em termos de aspecto, e a pessoa vive uma vida bem ali, não tem desafio, mas também não tem crescimento. Então tudo depende, né, daquilo que a gente queira fazer. Olha lá, a Bárbara falando, nessa semana então a casa 7, 8, 9 e 10 é 7 ativada. Então a casa 8 é a casa, né, do probleminha ali, a casa complicada. A casa 8, né, olha que tema interessante, é gratidão quem está aqui porque a gente vai criando essa live juntos. A casa 8 é uma casa que tem uma conotação bem negativa também, né, bem desafiadora. E geralmente se apresenta o desafio dela. Mas esse desafio é para o nosso crescimento, como diz Nietzsche, né? Aquilo que não te mata te deixa mais forte. Então, quando a gente passa pela casa 8, passa pela turbulência, visita os porões, a caverna, os pântanos da alma, quando a gente sai de lá, a gente sai mais forte, né? Então, quem veio aí com uma casa 8 muito ativa, veio realmente para passar por uma certa turbulência, mas para ter um crescimento muito bom. Amanhã, terça-feira, é o dia que, assim, tudo acontece na terça. Terça-feira está cheia de coisa, né? Vai ser um astral do dia, até que eu vou ter que dar aquela corrida, né, para poder falar de tudo, porque terça-feira muita coisa vai acontecer. A primeira coisa que acontece na terça é a retrogradação de Netuno. Deixa eu colocar aqui terça-feira no mapa para a gente ver. Gratidão aí pelos coraçõezinhos que vão subindo e ajudam a acordar essa live, ajudam a trazer mais pessoas aí para que elas recebam a notificação de que a live começou. Então a gente vai ter na terça-feira, olha que terça-feira movimentada do Flávio, vai passar na casa 2, 4 e 5, assim como eu, né? Eu estou nessa mesma energia, passa por essas casas. Tende a ser uma semana um pouco mais tranquila, porque a casa 4, por mais que ela seja uma casa de água, de alma também, ela tende a ser mais tranquila. A gente começa então a terça-feira com o Netuno ficando retrógrado. Então significa que na terça-feira o Netuno estará estacionário. Eu até coloco ele aqui, né? Estou aqui com o mapa aberto. Quando eu aponto ali para Netuno, ele está no movimento estacionário.
quando um planeta está no movimento estacionário, né, naquele momento estacionário, na verdade, onde ele vai trocar de direção. Eu não vou falar muito agora dessa questão do retrógrado, porque eu falei recentemente na live do Saturno retrógrado. Mas quando o planeta faz essa mudança, que ele dá aquele stop, aquela parada, é como se viesse uma energia mais importante, mais potente desse planeta. Aliás, Netuno está bastante ativo aí nessa terça-feira, porque além dele estar nesse movimento estacionário, que traz uma energia maior, Mercúrio faz um trígono com Netuno. E Mercúrio é um planeta que representa a nossa mente, representa o nosso pensamento. Então, antes de mudar para Leão, porque ele também muda para Leão, né, na terça-feira, ele faz o trígono a Netuno. Esse aspecto ele é muito interessante e eu acho que o fato dele ocorrer, olha só, primeiro ele acontece no dia que Netuno está estacionário. Bom dia, Milene, seja bem-vinda, Rô. Ele acontece num dia que Netuno está estacionário. Então imagina que Netuno está ali, naquela potência, e o Mercúrio vai lá e faz aspecto com Netuno. E ainda, o que acontece? Isso está acontecendo num grau anarético, no grau 29 de Peixes, consequentemente no grau 29 de Câncer também. Então esse aspecto, para mim, ele está muito poderoso. Ele é um trígono, né, que é tido como um aspecto fluente, é um aspecto onde as energias se falam muito bem, se combinam, né, são dois signos de água. Então tende a trazer, é um dia que eu diria que pode trazer até uma temática de cura emocional muito interessante. Né? Da gente olhar para nossas emoções, da gente perceber o que está no nosso inconsciente. Eu sempre convido aqui todo mundo a ter momentos de silêncio, porque o nosso dia, a nossa vida. Bom dia, Cláudia, Rô, seja bem-vinda. Nossa vida, ela não tem silêncio. Né? É como se o ser humano hoje ele fugisse do silêncio, e no fugir do silêncio ele foge dele mesmo. Né? Então é como se a gente não quisesse ver o que está acontecendo dentro da gente. Por quê? Porque tende a ser assustador, tende a ser turbulento. Então a pessoa fica, né? Só com estímulo, vai para fora. É jogo, é filme, é série, é música, é barulho de todo tipo. Então a pessoa não costuma ter esses momentos de silêncio. Mas quando ela tem esse momento de silêncio, costuma vir uma turbulência, costuma vir coisas complicadas. E aí, o que acontece? Ela vai lá e, se ela trabalhar aquilo, ela tem um ganho muito grande. É muito, muito interessante, né? Olha lá a Cláudia falando, reescutando o áudio de seu atendimento. Você é um mago das análises de trânsito. Arro, que legal. Então foi vendo a minha missão, né? A astrologia ajudou eu a me encaminhar com a minha missão, porque se eu não tivesse feito todo esse processo de mudança, eu estaria vendendo redes de computadores. Muito aí, né? Que as pessoas passem, por exemplo, por um ritual de ayahuasca, né? Não sei se alguém já tomou aqui, já conhece. É uma medicina, né, da floresta que traz um ganho de consciência muito grande. Mas veja, né, eu tenho certeza que uma das questões, acho que talvez até 50% do ganho que o ritual de ayahuasca traz é o fato da pessoa se colocar ali por 6 horas na busca pelo autoconhecimento, onde ela vai ser obrigada a se colocar no silêncio e estar com ela mesma. Né? Tudo bem, né? Olha lá, a Thaís falou, já consagrei Santo Daime. Então, assim, a substância, a planta, ela traz um poder muito grande, ela mexe, né, com toda a química do corpo, então ela vai trazer visões, mirações que a gente fala. Mas se a pessoa, né, pensa só, se a pessoa se dispusesse, é que ela não consegue, né, como eu falei, é muito desafiador uma pessoa falar, eu vou me colocar 6 horas aqui, que é mais ou menos o tempo que dura o ritual de ayahuasca, eu vou me colocar 6 horas aqui comigo mesmo, sem celular, né, sem computador, sem televisão, vou olhar para dentro. Né? A pessoa geralmente não consegue fazer isso. Então, dentro do ritual de ayahuasca, ela é obrigada a fazer porque ela está ali, naquele momento, naquele contexto. O máximo que ela vai ter ali são as músicas que são tocadas ali, né, dentro do ritual. Mas ela vai estar a todo momento com ela mesma, claro que com uma ajudinha química, né, da planta, né, para poder trazer os insights. Eu estou falando tudo isso por quê? Porque nessa terça-feira a gente é lembrado, né, a Cláudia está falando aqui, ó, consagrava, mas sinto que é muito forte para mim, mas estou aberta em uma menor dose. Então, eu também, eu já consagrei várias vezes, mas eu não sou do partido de tipo, você vai ter que cada 15 dias você tem que tomar. Não. Eu acho que a ayahuasca, a ideia dela é te dar essa noção de possibilidade. É isso que eu estou falando aqui agora. Né? Você saber que você tem sim a possibilidade de entrar em momentos de silêncio. Né? Aí você pode usar um cristal que te ajuda vibracionalmente. Né? Então você pode pegar aí um cristalzinho. Deixa eu ver, tem muitos aqui perto de mim. Eu vou pegar aqui um, qual que eu vou pegar? Eu vou pegar a Sodali, não, um lápis lazuli. Eu quero pegar aqui. Você pegar um lápis lazuli, cristalzinho maravilhoso, vem para o curso de cristal para você aprender sobre ele e sentar.
Se você sentar 20 minutos, você já começa a ter uma mudança, inclusive física, no seu cérebro. 20 minutinhos de silêncio, de estar consigo mesmo, sem interferências. Né? Pode estar na companhia de um cristal que te ajuda muito vibracionalmente. Então, o cristal, ele não vai estar atuando quimicamente como a ayahuasca, mas ele vai estar atuando vibracionalmente. Né? E você pode também, se você quiser, tudo bem que deitar não é meditação, mas é uma espécie de relaxamento que pode induzir a uma jornada xamânica e coisa do tipo, e colocar, né, a lápis lazuli bem em cima aqui do seu Ajna Chakra, para ela estar atuando ali diretamente no chakra. Né? Olha lá, a Cláudia falando, imagina tomar ayahuasca como obsidiana. Eu sempre gostava das pedras de aterramento. Então veja que a ayahuasca ela já tem um efeito obsidiana, de certa forma, porque é muito comum no início ela trazer sombras, né? Então ela traz muitas sombras à tona, daí a pessoa às vezes sai correndo, às vezes a pessoa entra num surto ali, vomita muito, né? A questão da limpeza, porque geralmente a ayahuasca apresenta muito as sombras para a pessoa. Né? Então é uma espécie de obsidiana que você passa ali dentro de um ritual controlado, e claro que por isso que não seria nada recomendado a pessoa falar, vou comprar uma ayahuasca e vou tomar aqui sozinho. Em hipótese alguma faça isso. Sempre que for fazer, vá num lugar sério, que tenha ali uma egrégora, que tenha ali um conhecimento para fazer bem direcionado. É como a obsidiana. A obsidiana eu recomendaria a pessoa utilizar se ela tiver uma boa estabilidade ali, até um apoio, porque ela tende a ser uma pedra de caos. Né? Então, Mercúrio fazendo trígono com Netuno, né, ali com Netuno estacionário, nos últimos graus de dois signos de água, né, o Netuno está em Peixes e o Mercúrio está em Câncer, trabalhando as nossas emoções, trabalhando o nosso inconsciente. O Netuno e o Peixes, né, esses dois arquétipos aí, falam muito do inconsciente profundo. O Câncer fala sobre a questão da nossa infância, vai falar aí sobre padrões familiares. Então pode ser um período muito legal para a gente trazer à tona do inconsciente padrões familiares que vêm até a consciência através do Mercúrio para a gente poder trabalhar. Né? Então amanhã, terça-feira, eu diria que é um dia recomendadíssimo que você faça uma pausa, né? Que você pare ali por alguns minutos. Quem já tem o hábito da meditação, maravilha, né? Vai seguir aí a sua rotina de meditação e talvez tenha grandes insights. Quem não tem, amanhã experimenta, né? Dê essa chance para o seu corpo, para a sua mente, fique alguns minutinhos de silêncio. Né? Vale para o dia inteiro. Na verdade, esse dia vai ser muito movimentado. Esse aspecto ele acontece. Em seguida, Mercúrio muda para Leão. Né? Então, inclusive, vou marcar aqui para a gente fazer uma live do Mercúrio em Leão. Mercúrio muda de signo, ele sai do signo de Câncer, onde, embora ele não tenha uma dignidade específica, né, exílio, queda, esse tipo de coisa, ele não é um signo onde ele fica mais à vontade. O Mercúrio, que está no signo de Câncer, ele fica mais introspectivo, mais receptivo. Quando ele entra no signo de Leão, teoricamente, né, dentro da visão moderna, né, a tradicional não, porque não tem essa consideração, mas na visão moderna, o Mercúrio em Leão estaria em queda, né? Porque na visão moderna, o Mercúrio ele se exalta em Aquário, que é o oposto a Leão. Então ele teoricamente ele entra numa queda na visão moderna, na visão tradicional é um peregrino, ele está ali em qualquer lugar. Mas o fato é que o Mercúrio em Leão traz a energia do elemento fogo, né? Então traz aí um certo entusiasmo na comunicação, na mente. Eu diria que é bem interessante a gente estar passando por esse momento canceriano, mais família, mais introspectivo, mais terapêutico, para se preparar para a temporada leonina, que já é mais de explosão, ir para fora, e uma energia mais yang. E Mercúrio é o primeiro a entrar. Né? Então a gente vai falar depois sobre o Mercúrio em Leão, quero fazer uma live específica para a gente poder falar rapidinho sobre ele. Já dou a dica, né? Veja o que você tem de Leão no mapa, que vai receber a visita do mensageiro, né? Do pequeno mensageiro alado aí, do mago. Né? O Mercúrio ele está associado ao arcano mago do tarô, porque ele vai trazer aí as energias dele em Leão. E a gente já vai entrar numa pré-retrogradação de Mercúrio, porque Mercúrio vai retrogradar em Virgem. E se eu não me engano, ele volta até Leão. Então a gente já começa até a visitar algumas áreas de sombra do Mercúrio retrógrado, que falaremos mais para frente. Bom, temos também na terça-feira o Sol fazendo uma quadratura com os nodos lunares. Nodos lunares, que é a cabeça e cauda do dragão. E eu sempre falo da cabeça e cauda do dragão, sempre convido você a conhecer a sua cabeça e cauda do dragão, são pontos muito importantes no mapa.
São pontos que são muito trabalhados na astrologia cabalística, na astrologia kármica, né? Eu adoro olhar a cabeça e cauda do dragão, porque ela fala sobre o nosso processo de evolução, né? Então, a cauda do dragão fala de onde a gente vem, de vidas passadas, ou para quem não acredita em vidas passadas, eu particularmente trabalho com essa energia, né, das reencarnações. Também tem o padrão inconsciente profundo que pode vir da infância. Então veja, a cauda do dragão, ela sempre vai falar de um tema inconsciente profundo, né? E a cabeça do dragão fala do quê? Para onde a gente tem que ir para continuar a nossa evolução. E a cauda do dragão, ela pode trazer uma energia de aprisionamento kármico, ou seja, aquela repetição que você não consegue sair, né, de um padrão repetitivo e que se você repetir, você não está evoluindo. Você, vou dizer assim, numa linguagem conhecida por todo mundo, você vai repetir de ano. Né? Então você vai repetindo de ano e não segue, não vai adiante. Vamos fazer esse paralelo aqui, né? Imagina que a gente está numa grande escola e a nossa ideia é o quê? É se formar, né? Então é sair da escola, é se formar para poder ir embora dali. E aí a gente vai evoluindo, né, nessa questão. Agora, imagina que você está numa escola e você fica só repetindo de ano. Repetindo de ano. Então você repete de ano, você não avançou. Repete de ano, não avançou. Então você não vai evoluir, não vai sair. Essa escola poderia ser, né, de acordo com as tradições orientais, o análogo à roda de Samsara, que a gente fica ali indo, reencarnando, e a ideia é poder seguir uma iluminação, né? Então a cabeça do dragão aponta o norte. Mas qual que é o ponto também a importante da cabeça e cauda do dragão? Elas determinam os eclipses. Os eclipses acontecem ali. Então, a todo momento que a gente tem aí um contato, né, desses pontos, pode trazer uma energia daquilo que está sendo trabalhado nos eclipses. Porque lembra, o eclipse ele acontece, ele traz uma marca ali, né? Aliás, a gente está aí, né? A lua nova vai acontecer até perto de 1 grau aí de eclipse, vou ver direitinho. E aí o que acontece? É como se a terça-feira pudesse trazer à tona alguma coisa que foi plantada ali, alguma semente que foi plantada no momento do eclipse solar, né? No último eclipse solar que foi no signo de Áries. Né? E já traz uma preparação também para o próximo eclipse solar que será no signo de Libra. Então pode ser um dia kármico, um dia onde a gente tem a consciência dos padrões. Né? A Samantha comentou aqui, ontem eu estava puro ódio, olha só. Fiz uma oração ontem e hoje acordei bem mais tranquila. Que esta seja tranquila, que é abençoada. Olha que interessante, eu vou trazer o comentário da Samantha até para falar um pouquinho, tem a parte espiritual e tem a parte científica. Né? Eu estou quase terminando também o livro do Peter Attia. Eu já estudei muito sobre o sono com o livro do Matt Walker, né? E todo o conteúdo que ele traz. Eu já sabia disso, mas aí o Peter Attia ele lembra também no livro dele que ele fala sobre o sono. Pessoal, presta atenção, compartilha isso, inclusive. Isso aqui deveria gerar um corte, né? Se eu tivesse uma equipe para gerar cortes para mim, seria maravilhoso, mas não tenho, então vai ficar assim mesmo, né? Quem está aqui vendo a live vai ver. Isso que a Samantha colocou, que ela estava ali por ódio, de repente fez uma oração e hoje acordou mais tranquila. O sono, a fase do sono REM, ela é importantíssima para a reorganização emocional. Né? Então é fato, né, uma coisa que acontece com a gente, que a gente esteja com uma angústia, um problema emocional, uma raiva, enfim, uma questão muito complicada. Quando a gente dorme e acorda, aquilo que era extremamente complicado ontem se reorganizou no nosso cérebro e hoje é muito mais tranquilo. Né? Então veja a importância de ter uma boa noite de sono, que além de ter aquela faxina literal no cérebro, o cérebro é literalmente faxinado, imagina uma mangueira ali que vai limpando a beta-amiloide, a tal, enfim, umas proteínas que causam Alzheimer, se ficarem ali acumulando. Além da limpeza, tem toda uma reorganização emocional. Né? E claro que a oração ajuda demais. Né? Inclusive a oração ajuda você a dormir bem. Então, veja a importância. Então, às vezes, se você está com uma questão muito, muito complicada e você puder dormir, né, fala para a sua mente, né, acalma um pouquinho, não toma uma decisão ali, dorme, depois você toma a decisão. Isso pode ser extremamente benéfico. Né? A Cláudia falou aqui, o conforto que aprisiona, o conhecido que aprisiona. Exatamente. Então, amanhã, né, na terça-feira, isso já está valendo, na verdade, lembra que eu falo para a semana inteira aqui, a gente pode, talvez de uma forma até um pouco dolorosa, com atrito, porque é uma quadratura, mas iluminar, né, alguns padrões que aprisionam, alguns padrões que a gente está ali, meio que a gente não está enxergando, né, o que tem que ser feito, o que está nos aprisionando, qual que é aquela repetição, algum vício, né, e também enxergar para onde a gente tem que ir. Então, esse aspecto de Sol em quadratura com os nodos, ele traz muito uma questão evolutiva para a gente. O Flávio falou, eu não estou conseguindo lembrar dos meus sonhos,
nas últimas semanas, mas lembro que sonhei. Então, aí novamente eu trago o que eu sempre comento, né? E eu tenho percebido, nas últimas noites eu não tenho tido sonhos significativos a ponto do tipo, tá ali, tá tendo uma mensagem importante, tá tendo uma coisa. Mas eu sei que eu sonhei, né? Eu sei que teve toda aquela reorganização, né? Então vem imagens, tudo eu sei que eu sonhei. O fato é, o ser humano sonha, a gente precisa sonhar, o sonhar, inclusive, como eu falei, organiza as emoções. A gente, das duas umas, né? Se a pessoa não está sonhando, ela diz que ela não sonha, ou ela não lembra, ou se ela não estiver sonhando, realmente ela não está dormindo bem. Né? A qualidade do sono não está legal porque não está chegando no sono REM. Então, você não tá, você falou, não estou conseguindo lembrar dos sonhos, mas lembro que sonhei. Então, beleza, você sabe que está sonhando. Talvez eles não estejam sendo tão significativos, tão, né? E aí você simplesmente acorda, lembra que sonhou, mas não pega tanto. Eu tô meio que assim essa semana, por algum motivo. Quer dizer, essa semana que passou, né? Vamos ver agora o que está por vir, o que vai vir aí de mensagens oníricas que todo dia eu tô de olho, né? Carla, bom dia, seja bem-vinda. A Cláudia falou, Oráculo da Noite, recomenda esse livro que você me recomendou. Com certeza, Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro, um brasileiro, né? É um dos livros muito recomendados. Ele fala também sobre o sono lá, mas o Siddhartha, ele traz muito essa coisa dos sonhos, né? E é legal que ele tem um viés espiritual também. Né? Ele também tem ele é cientista, mas ele tem uma prática espiritual, uma visão espiritual. Então eu acho muito, muito legal, né? A Carla falou, estava ouvindo o Astral de Julho e me esqueci da live. Já sei que dia 15/7 cai exatamente no meu Sol em 25 graus e Lua em 26 graus, Marte e Urano. Então veja, né? Veja como é que vai ser. Já se prepara, porque pode ter um impulso muito forte ali. Acho que você está falando da conjunção, né? Do Marte com Urano, que é junto, inclusive, com a estrela Algol, né? Com a famosa estrela maléfica Algol. Eu não cito ela tanto, porque ela traz até uma conotação bem negativa. Eu estou falando mais do Marte com Urano, mas ela acontece também junto com o Algol. Bom, na terça-feira também a Lua muda de signo, a Lua muda para Gêmeos, né? Então a gente tem essa mudança muito interessante porque, veja, né? O Mercúrio ele vai estar extremamente ativo na terça-feira. Mercúrio é o regente de Gêmeos, ele vai estar extremamente ativo porque ele faz trígono com Netuno, como a gente falou, e muda de signo, vai para Leão. Aí a Lua entra no signo de Gêmeos, que dá uma ênfase para o Mercúrio, ou seja, por onde a Lua está passando, ela dá uma ênfase para o regente daquele signo, e mais ainda, a Lua, quando ela entrar em Gêmeos, ela já faz um sexto com Mercúrio. Então a própria Lua, olha que interessante, pessoal, a própria Lua, que traz, né, tudo aqui para o nosso plano, ela pode ajudar a gente a ter os insights de Mercúrio. Mercúrio que está falando com Netuno. Mas mais ainda, o Mercúrio ele não está falando só com Netuno. Ele já começa um aspecto que eu vou falar que é na quarta-feira, mas ele já vai estar valendo ali uma oposição a Plutão. Lembra que eu falei da ayahuasca trazer sombra? A gente comentou de obsidiana. Então, o Mercúrio vai fazer nessa semana também, na quarta-feira, uma oposição a Plutão. Já vou falar sobre ela. Então, a Lua em Gêmeos e fazendo um aspecto com Mercúrio pode trazer mais insights. Novamente, Mercúrio ele está muito ativo. Quando ele entra no signo de Leão, o que ele faz? Ele faz um aspecto de sexto, um aspecto fluente com Lilith, que acabou de entrar em Libra. Lilith que acabou de entrar em Libra, falando, tendo um relacionamento aí interessante, uma conversa amigável com Mercúrio, que acabou de entrar em Leão. Então isso traz uma temática muito forte também de relacionamentos, porque Lilith está no signo de Libra, e a gente sabe que relacionamentos influenciam fortemente, né, toda a humanidade, e também pode trazer algumas dores, algumas feridas que vêm à tona para serem trabalhadas. Né? Então, novamente, esse Mercúrio, que é o mensageiro, né? Então ele é aquele planeta, que é aquele deus, né, da mitologia grega, que vai para o Hades, né? Então ele tem a possibilidade, ele tem a permissão de entrar ali no submundo, ele tem a permissão de ir para o Olimpo, ele vai para todo lugar com as asinhas dele, assim é a nossa mente. A nossa mente que uma hora pode estar ali na maior depressão e depois ela pode estar toda feliz e fica oscilando. E a meta, inclusive, né, dentro da visão budista, por exemplo, é trazer essa estabilidade. Né? Então você tem uma mente mais estável, não tão oscilante. Mas essa é a natureza da mente se a gente não trabalhar ela. Aliás, eu quero trazer até aquele aforismo também, né, oriental, que fala da meditação, que ele diz que a nossa mente é como se fosse um macaco que está bêbado, que foi picado por um escorpião e que tacaram fogo no rabo dele, e aí esse macaco ele está que nem um doido ali, pulando, pulando. Essa é a nossa mente.
E a meditação, a ideia é fazer o quê? É fazer com que ela fique mais tranquila, né? A Claudinha falando, faz um vídeo das 7 leis herméticas, por favor. Olha, eu já fiz, com certeza eu já fiz, mas deve estar no passado, mas pode ser um tema interessante, né? Eu vou anotar aqui. E as leis herméticas, elas fazem parte também do curso de astrologia, porque eu falo principalmente no início do curso, né? A gente vai ter no início muita parte teórica mesmo, né? Embasando tudo para depois entrar nos planetas e signos assim por diante. E eu faço essa comparação, né? Essa aplicação, na verdade, das leis herméticas com a astrologia, que tem tudo a ver, né? Então é só pensar no assim acima como abaixo, é o que a gente faz na astrologia. A gente olha para o céu para ver como é que está abaixo. Mas eu vou anotar aqui para trazer esse tema. De repente, vídeos menores para cada lei, vamos ver como é que a gente pode trabalhar isso. Então Mercúrio fala com a Lilith, a gente pode ter, aliás, Lilith que traz a temática da sexualidade também, né? Dentro da visão teosófica, dizem que Lilith ensinou o ser humano a fazer, né, a ter relação sexual, porque o ser humano não sabia, né? E aí tem toda a história de Lilith, inclusive, que vem ali, né, da questão da sexualidade, que foi um ponto de ruptura. E aí eu acabei de falar, né, que eu terminei esse livro aqui, já trouxe algumas reflexões, então veja os stories que estão aqui, porque essa temática da sexualidade vem à tona também, né? E infelizmente é um tema que, por mais que já tenham se passado muitos anos, ainda é um grande tabu, né? As pessoas não falam tão abertamente, pode até falar do tipo na brincadeira, né? Ah, na brincadeira se fala, mas aquilo que se passa profundamente na intimidade não é falado, né? Tanto que a gente sabe que muitas e muitas pessoas têm desafios, têm problemas nessa área, mas não falam, né? E mal consegue falar dentro de uma terapia, né? Quem dirá no geral. O que eu digo aqui? Converse sobre esse tema, né, com pessoas de confiança, se você tem parcerias, né, pessoas que você se relaciona, converse sobre esse tema, porque o Sexto com a Lilith ele pode ser bem interessante para isso. E falando em relacionamento, olha que outro aspecto interessantíssimo que acontece na terça. Vênus, a nossa querida Vênus, ela faz um trígono com Saturno. Vênus que fala de relacionamento e fala de dinheiro. Está ali no signo de Câncer, né? Está passando ali por Câncer, já também terminando a sua jornada canceriana para entrar em Leão, mas antes ela faz esse trígono com Saturno, que é muito legal, né? Primeiro que o trígono é um aspecto fluente, olha que interessante, pessoal, no mesmo dia, terça-feira, Mercúrio faz um trígono com o Netuno em Peixes, então Mercúrio em Câncer, trígono com Netuno em Peixes. Vênus em Câncer, trígono com Saturno em Peixes. Então, a energia desses dois signos está se conversando muito, né? E Vênus fazendo trígono com Saturno ajuda o quê? A estruturar relacionamentos, a amadurecer relacionamentos. Então, também questões que possam estar sendo trabalhadas na questão do campo afetivo podem receber aí um amadurecimento, pode ter aí uma estabilidade, pode ter aí uma questão, né? Olha lá, a Carla falou, estou lendo Não Começou Com Você e emocional está na fila. Emocional deve ser esse, né? Deve ser esse aqui que você está falando. Ele está aqui também, eu já estou mais da metade dele. E o Não Começou Com Você já terminei. Livro incrível, maravilhoso. Quem não leu ainda, mesmo que você não seja terapeuta, vale a pena ler para ter as reflexões, né? Eu estou doido porque às vezes a gente, né, abre lá no Netflix e fica caçando coisa para assistir. Eu estou doido para ver a segunda temporada lá da... acho que esqueci o nome da mulher lá que fala da constelação. Eu esqueci o nome agora, deu um branco mesmo, mas acho que é uma série turca e tá para começar agora em julho, né? Acho que vai ser 11 de julho, vai vir a segunda temporada. Eu tô doido para vir, porque é muito interessante esse tema, né? Então, Câncer e Peixes, né? São 5 planetas basicamente, né? Temos 5 planetas dividindo a energia entre Câncer e Peixes. Tudo que fala de padrões familiares, inconsciente, né, pode vir à tona e ser bem trabalhado por conta do trígono. Então, a gente pode amadurecer relacionamentos, estruturar relacionamentos, estando você dentro de um relacionamento, estando você solteira, ou seja, uma nova mulher, exatamente, acho que é isso aí. Muito bom, estou esperando a segunda temporada. E também, como o Vênus fala da parte financeira, a gente pode ter aí, novamente, também um amadurecimento da parte financeira. Veja, o dinheiro é uma coisa, uma energia, né? Então, muitas pessoas acabam não tendo dinheiro por questões emocionais, por questões energéticas, por crenças que podem ser trabalhadas, né, e amadurecidas e entendidas nesse momento. Então, é um aspecto muito legal. Pode trazer também até um apoio de pessoas mais velhas, né, porque o Saturno ele sempre representa isso. Então também precisa de um conselho, alguma coisa de repente pode aparecer. É um aspecto bem legal para a gente poder trabalhar. Vênus em trígono a Saturno. Inclusive para poder reforçar laços, né?
de pessoas que estão ali num relacionamento, de repente aquele reforço de conexão que vem da oxitocina. Eu adoro estudar tudo, né? Então de manhã eu estava lendo um livro de biohacking, e aí ele vai citando ali vários neurotransmissores, e tem a oxitocina, que eu já conhecia, mas é bom relembrar, e talvez algumas pessoas aqui não conheçam. Oxitocina, que é o hormônio do amor, né? É um neurotransmissor ali que acontece no abraço, acontece no orgasmo, acontece na amamentação, e ele reforça os laços, né? Então veja, às vezes um casal que está ali há um tempo juntos e perde ali o hábito de abraçar, de beijar, até a própria sexualidade que acaba ficando de lado, né? A lá, Cláudia falando, estou muito feliz no meu casamento, amém, arro. E aí o que acontece? Se você, né, quer reforçar esses laços, né, quer estruturar, quer trazer mais força, abrace mais, beije mais, esteja junto, porque isso vai gerando uma química no corpo que gera conexão. Então, veja, a gente é todo químico também, né? Tem todas as químicas acontecendo aqui, então a gente pode perder esse contato, essa oxitocina, ou pode reativar, e aí esse trígono com Saturno pode ajudar bastante. Bom, na quarta-feira, deixa eu já colocar aqui, então a gente vai ter aquele aspecto que já começa a se construir na terça, né? Lembra que ele já começa a se construir na terça, assim que Mercúrio entra em Leão, ele já faz oposição a Plutão, né? A Lua estará em Gêmeos ainda e vai estar passando, vai fazer uma conjunção com Júpiter, né? A Cláudia falou, a Mir sabe da história, mas como um relacionamento saudável impacta todas as áreas da vida? Demais, demais. Porque o relacionamento, ele acaba influenciando na Lua, né, que vai trazer a nossa base emocional, e na própria Vênus, que a Vênus ela fala também do nosso poder magnético. Então, alguém que está bem na área afetiva, ela é uma pessoa que fica mais magnética, ela atrai mais coisas. Então é muito interessante, né? E o contrário também é válido, né? Uma pessoa que está mal aí nessa área vai afetar a Lua vai ficar toda atrapalhada ali, as emoções vão ficar muito complicadas, e a Vênus também vai perdendo o brilho, vai perdendo o magnetismo. Bom, na quarta-feira, Lua em conjunção com Júpiter, né, eu já estou vendo aqui, e o Mercúrio fazendo oposição a Plutão. Esse aspecto, ele também é bem bombástico, pessoal, bem bombástico, principalmente, bom dia, boa tarde para a Bia, que está em outro fuso horário, mas aqui ainda é bom dia, seja bem-vinda. O que a gente tem aqui? O Marte, ele já está aqui no grau quase 18 de Touro, né? Urano está no grau 25. Tecnicamente, eles já estão numa conjunção. Né? Tecnicamente, eles já estão numa conjunção que vai se construindo e vai ficar exata no dia 15, ou seja, daqui a 14 dias, como a gente já falou, né? Então, o Marte ele já está um tanto ativado ali, né? Se encontrando com Urano. E Mercúrio, o que ele faz? Ele faz a oposição a Plutão. Mercúrio representa a nossa mente e representa a comunicação. Quando ele entra em Leão, lembra que eu falei da questão da queda? Uma das questões do Mercúrio em Leão, o problema, né, que pode vir é o autoritarismo, né, é o falar alto, muito alto, a ponto de repente, né, querer falar mais, estar por cima das outras pessoas. E por ser um signo de fogo, tende a ser um tanto explosivo, embora Leão seja fixo, então tem uma questão bem mais controlada. Mas a oposição com Plutão pode trazer algumas questões inconscientes fortes à tona, principalmente na questão do autoritarismo, né? Então, e de disputa de poder. Eu acho que a palavra aqui que a gente tem que tomar cuidado para quarta-feira, e lembra, permeia a semana, porque pode acontecer hoje, pode acontecer na sexta-feira, vai estar nessa orbe, né? É a questão da disputa de poder. Então, Mercúrio fazendo oposição a Plutão é a nossa mente, que acabou de mudar, que acabou de entrar em Leão, ou seja, traz uma dinâmica mais para fora, mais yang, mais ativa, né? E tem que encarar possíveis sombras. Né? Lembra que eu falei da questão da ayahuasca, da obsidiana e assim por diante. E que essas sombras elas podem vir através do que? Dos relacionamentos e das projeções. Quem que já está lá no signo de Libra ativando o relacionamento? A Lilith. Então Lilith já está ali para trabalhar pelos próximos 9 meses temáticas complicadas ali de relacionamento que podem vir à tona. Então é uma semana que a gente tem que tomar um certo cuidado com disputas de poder, né? E com a palavra, né? O poder da palavra, porque aquilo que você falar para alguém pode ferir profundamente, aquilo que alguém te falar pode ferir profundamente. Você já sabendo disso,
Se alguém falar alguma coisa para você que possa tocar numa ferida profunda, respira, usa seu olhinho essencial, usa ali seu cristal e entenda o que está acontecendo. Mas o fato é que é uma posição um pouco complicada. O cuidado que a gente tem que ter é o quê? É justamente pensar antes de falar. Né? Pode ser um pouco desafiador? Pode, mas o respirar, o refletir. Então, às vezes, você vai falar alguma coisa para uma pessoa, e principalmente pessoas próximas que você ama, que você se relaciona, às vezes você pode pensar um pouquinho e falar: não, não vou falar isso não. Né? Não vale a pena e coisa do tipo. Qual que é a outra coisa que esse Mercúrio pode trazer? A gente tem que encarar nossos demônios, né? A gente pode ter que encarar as nossas sombras, as nossas dores, os nossos desafios, né, interiores ali. Então, é uma semana que, e veja, né, o Mercúrio ele vem de um trígono a Netuno, que já traz coisas do inconsciente. E algumas coisas que a gente tem que encarar, né, profundas ali. Novamente, eu citei ali um ritual de ayahuasca que no início a gente começa vendo dores. É uma semana que eu recomendaria muito. Né? Eu vou retomar meus esforços aqui, né? Porque eu também estou no jogo com vocês. Né? Eu não sou um monge, eu não fico ali, né, no mosteiro. Então, tem épocas que eu medito mais, tem épocas que eu medito menos. No geral, eu sempre procuro ter uma mente meditativa. Mas essa semana, o que eu quero fazer? Fazer o reforço da meditação, ou seja, colocar ali a disciplina de sentar todo dia, os 20 minutinhos ali, para poder ver tudo que vem. Né? Então, o convite para todo mundo aqui, né, você que quer aproveitar essa semana, novamente, se você já tem o hábito da meditação, maravilha, continua, vai ter aí os seus ganhos. Se você não tem, pega aí, põe no desafio. Né? Pegar, a gente está na segunda-feira ainda. Então, separe aí que seja 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, se você puder, e silencie. Escolha um cristal. Eu acho que todo mundo que me assiste aqui, algum cristal você tem. Né? Nem que seja um quartzo verde, nem que seja o próprio cristal translúcido. Se você já tem alguns, né, escolha algum que te chame ali e fique algum tempo meditando. Né? Porque muitas coisas podem vir à tona. Novamente, se a gente silencia, a gente pode captar aquilo que às vezes está a todo momento vindo para a gente, mas a gente não dá atenção, porque tem muita interferência. Então, a oposição a Plutão, no lado positivo, ela pode fazer a gente encarar algumas questões que a gente tem medo e trazer o nosso poder para transformar. Né? Eu, inclusive, quero meditar com a obsidiana essa semana. Eu vou pegar um determinado momento, ela está aqui, inclusive, eu vou usar a obsidiana Mogno, né, que é essa daqui. Eu quero ter um tempinho ali com a obsidiana para, né, principalmente aí ver o que vem para poder ser trabalhado. Então, aproveita esse momento nessa semana, a oposição com Plutão, ela tem um lado desafiador, ela tem um lado que pode trazer destrutividade, mas ela pode também ser muito curativa, muito terapêutica. Deixa eu ver os comentários aqui que passaram rapidamente. Eu fico completamente magnética quando estou bem no trabalho, com dinheiro e pensa numa área desafiadora para mim. É super desafiadora, mas também muda a vida completamente. Com certeza, na verdade, são temas venusianos, né? Porque dinheiro e relacionamento são temas venusianos. Se a gente está bem, a gente consegue ter uma Vênus. E o que é interessante? Trabalhando a sua Vênus, né, você pode melhorar essa área também. Assim como essa área bem resolvida, melhora a Vênus. É uma via de duas mãos. A Samantha comentou qual era aquele app de meditação que usávamos antes. Eu acho que você está falando do Insight Timer, que é o que eu uso até hoje. O Insight Timer por quê? Porque ele é muito simples. Ele é basicamente um cronômetro, né? Ele tem várias coisas ali. Se você quiser, tem meditação guiada, tem vários sons ali. Tem gente que pode pagar o premium ali, tem cursos, tem um monte de coisa. Mas eu uso o Insight Timer basicamente como cronômetro. Então, se você vai meditar, não é legal você ficar ali, e aí, quanto tempo será que deu? Ou ficar toda hora abrindo o olho para um relógio, coisa do tipo. Se você vai meditar, você vai no seu mergulho. E você vai ter que determinar um tempo, por quê? Porque senão sua mente vai ficar louca, do tipo, e aí, quanto tempo passou? Meu Deus, quanto tempo passou? Aí você acha que passou 2 horas e passou 1 minuto. Né? Então o Insight Timer é legal porque você determina ali o tempo, então você fala, minha disciplina, eu vou meditar aqui por 5 minutos. Né? E eu não vou me levantar daqui, chama Insight Timer. Insight Timer. Inclusive é interessante, o nome do app, né? Sim, você traduziu em inglês, seria um temporizador de insights, de intuição, né? Ou tempo da intuição, alguma coisa assim. Né? Porque insight seria os insights da intuição e timer seria um cronômetro ali, um tempo. Então você diz, 5 minutos aqui eu vou ficar, não vou abrir o olho e vou mergulhar em mim. E aí o que acontece? Você escolhe um sininho ali,
né? E quando passar os 5 minutos, ele toca o sino e aí você volta. É muito legal. Você pode ter sinos de intervalos, né? Então tem vários sinos para escolher. Então, às vezes, o que, que eu faço também, né? Se eu quero fazer uma sequência onde eu quero fazer pranayama e meditação, o que, que eu posso fazer? Eu posso colocar ali, quero fazer 2 minutos de pranayama. Então, e o total de 10 minutos de meditação. Então eu coloco ali, ele vai tocar um sininho aos 2 minutos, e nesse período eu vou fazendo o pranayama. Aí eu termino o pranayama e fico o restante dos 8 minutos ali esperando o sino final de meditação. Então ele é bem versátil e é gratuito, né? Tem gente que pode querer, né, o que está ali de prêmio, mas o gratuito já funciona demais. Bom, quinta-feira. Quinta-feira, o que, que a gente vai ter? A Lua entrando no signo de Câncer. E essa alunação dessa semana, que eu não citei ela muito ainda, mas a gente vai começar a citar agora, né, porque ela já está chegando. Essa alunação é extremamente poderosa, né, porque, bom, a Lua então entra em Câncer na quinta-feira, e é o que a gente tem. Não temos outros aspectos, mas também olha tanta coisa que já está acontecendo, né? Terça e quarta-feira já traz um monte de aspecto para a gente trabalhando. Anitta, bom dia, seja bem-vinda. Então a Lua entra em Câncer na quinta, ainda minguante. Por que, que é interessante olhar para essa quinta-feira? É o momento que a gente vai ter um pequeno período da Lua minguante em Câncer. E a Lua minguante é aquele momento de, primeiro, a sabedoria, o deixar para trás, o finalizar algumas coisas. Então a gente pode ir deixando o passado para trás. Então olha que semana interessante. Imagina que você senta para meditar e vem uma memória, né? Ou vem através do sonho uma memória, e você pode conseguir sozinha ou através de uma terapia que você faça, enfim, falar, eu vou entender isso, eu vou amadurecer isso com a ajuda do Saturno, eu vou transformar isso, inclusive, em poder para mim, com a ajuda do Plutão, e aí você finaliza uma determinada situação que estava no seu inconsciente. Preparando para o quê? Preparando para a sexta-feira. Porque na sexta-feira a gente vai ter o quê? A Lua Nova em Câncer. Lua Nova em Câncer. Sexta-feira, dia 5. 5/7, a gente vai ter a Lua Nova em Câncer chegando. Aliás, deixa eu colocar aqui um mapa da Lua Nova. A ideia é que eu faça uma live para isso também, né? Então vamos anotar aqui para a gente fazer uma live e conversar sobre a Lua Nova em Câncer, que vai acontecer sexta-feira, 5 de julho, às 19 horas e 57 minutos, aqui do Brasil, né, de São Paulo. Ela vai acontecer no grau 14 de Câncer, grau 14. Olha que interessante, praticamente no meio do signo de Câncer, e com uma energia do elemento água muito forte. O elemento predominante vai ser o água, e segundo, o elemento ar, porque aqui no Brasil o ascendente vai ser aquário. Mas muito elemento água, são 5 planetas, praticamente metade, né, da energia da planetária estará em signos de água, e a união do Sol e da Lua acontece aqui no grau 14. Por que, que essa alunação é muito poderosa? Porque a Lua rege o signo de Câncer. Então a Lua estará em casa nesse momento de lunação. Então é uma Lua nova bem especial, né, que vai falar muito das questões emocionais, questões de família. Eu quero, inclusive, sem dúvida, nesse período da alunação de Câncer, eu vou terminar isso aqui. Né? Eu vou terminar isso aqui, até porque eu já sei que, né, eu fico acompanhando ali o aplicativo da Amazon, e eu sei que no dia 16 de julho, acho que 16 até 20, não sei, vai ter uma promoção ali para quem é Prime, eu sou Prime, então eu sei que vai ter essa promoção, e provavelmente os outros livros, né, desse cara aqui, do Leonard Mlodinow, os outros livros estarão em desconto também. Então, provavelmente, esse mês ainda eu vou ter mais uma leva de livros chegando, então eu quero terminar esse aqui. Tema emocional, que é um tema totalmente canceriano. Então, a Lua Nova em Câncer, ela vai, ó, a Carla falou, pega minha Lilith, você tem uma Lilith em Câncer? Então, se for, isso aí é um ponto importante. Veja, né, a gente vai falar sobre isso, eu quero fazer uma live sobre a Lua Nova, mas já veja aí aonde vai cair, né, 14 graus de Câncer, o que, que você tem ali que vai ser tocado por essa Lua Nova, com muito elemento água. Então, veja, é muito bom para trabalhar uma limpeza emocional também, principalmente no momento da lua minguante, e depois a gente abre para uma renovação. Além do nutrir, né? Porque o elemento água, ele nutre muito, ele é a fonte da vida, então vai ser uma alunação bem legal. E que acontece também na sexta-feira? O Marte faz um sexto com Saturno. Então o Marte, ele tem aí um aspecto fluente com Saturno, e
ele vai ficar para a Lua Nova inteira. Então, todo o período da Lua Nova, dessa alunação de Câncer, o Marte vai estar bem aspectado com Saturno. Marte que não está tão feliz ali no signo de Touro, né? Ele não está ali tão, né, potente no signo de Touro, mas quando ele fala bem com Saturno, o Saturno ele tem uma energia interessante ali para Marte, porque, primeiro, os dois são maléficos, né? Então os dois se entendem, e o Marte ele se exalta em Capricórnio, então tem tudo a ver com a energia saturnina. Pessoal, eu acho muito interessante. é, Algumas pessoas, alguns astrólogos têm uma visão muito negativa, né? Só olham para o negativo e falam, peraí, tem coisa positiva também, vamos ver o lado positivo. A conjunção de Marte com Urano, ela pode ser bem desafiadora, ela pode trazer surpresas, ela pode trazer o inesperado. Mas olha só, o universo nos presenteou com o sextil de Marte com Saturno, e que acontece exatamente no dia da Lua Nova, no momento da Lua Nova. Então ele vai meio que pegar também esse período. E o Saturno ele tende a trazer o quê? Uma estrutura, né? Tende a trazer ali é como se a gente pudesse gerar uma base, uma estrutura para o aspecto de Marte com Urano que vai se formando, né? Que vai vir à tona. Que, aliás, basicamente vai estar participando da Lua cheia, né? Deixa eu já pegar aqui o mapa da Lua cheia para ver. Só para ver como é que ele já vai estar. Eu vou colocar aqui. A Bia, eu vou estar viajando por uma semana na beira-mar. Haja emoção, olha só. O mar já traz pra gente, né? Só de olhar para o mar já vem esse convite a trabalhar as emoções. Eu lembro que da última vez que eu ia para a praia, né? Eu ficava bastante, né? Muito tempo ali, só olhando para o mar, só olhando para o horizonte, e é muito maravilhoso. Então, a próxima lua cheia aqui, vale lembrar, é uma lua cheia que vai ser em Capricórnio ainda, no grau 29 de Capricórnio, que vai acontecer no dia 21. O Marte ele já vai estar em Gêmeos, mas ele vai ter acabado de fazer a conjunção de Marte e Urano. Então, é como se o Marte e Urano pudesse trazer uma loucura, né, mas que pode trazer também uma grande libertação, e o Marte, fazendo um sextil com Saturno, possa orientar mais. Porque, veja, por que Marte se exalta em Capricórnio? Na minha visão é porque o Capricórnio ele dá um norte, ele dá um propósito para essa potência de Marte, que é uma energia do fogo, é uma energia bem potente. Eu vou dar um exemplo. Né? Um fogo, aquele fogo desgovernado, que incendeia uma casa, que incendeia uma floresta, que incendeia. É horrível. Né? Mas um fogo controlado ali, bonitinho, numa fogueira, é maravilhoso. Então, veio esse insight porque a gente fez fogueira, né? Nos 2 últimos dias aqui, eu fiz uma sozinho, depois eu fiz com o Richard ali. Então é muito interessante por quê? Porque o Marte fazendo sextil com Saturno é como se a gente pudesse preparar um cercadinho ali para fazer uma fogueira legal. Pode ser uma fogueira bem alta, como eu fiz a minha penúltima fogueira, ela foi bem alta, mas controlado ali, né? Tendo um certo controle dessa energia. Eu acho que isso que eu achei muito interessante desse sextil com Marte com Saturno acontecer bem nessa lua nova e que vai meio que pegar esse período, né? Esse período em que Marte vai fazer conjunção com Urano. E como que a gente pode direcionar? Primeiramente, né? Saiba o que você quer. A energia de Marte com Urano, ela primeiro pode ser muita energia e pode ser uma energia libertadora. Do que você quer se libertar? Qual é a novidade que você quer trazer? O que de novo você quer trazer? Então isso é importante. E a área do mapa, que isso cai no seu mapa, que aí traz uma temática assim, algumas pessoas vão ter ativações muito fortes, outras menos. Aí depende de cada um. O nome do livro, se for esse último que eu mostrei, o nome dele é Emocional. Emocional, a nova neurociência dos afetos. E aí, como eu comentei já em algumas lives, o pessoal considera esse livro como se fosse uma atualização, né, do famoso livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman, agora, né, com os últimos estudos mesmo, né, com aquilo que está mais atualizado nessa temática. E é muito interessante que, pessoal, eu acho muito legal isso, porque quanto mais eu vou estudando a ciência e eu tenho conhecimento espiritual, eu falo, olha aí, né, olha aí. O próprio Reich falando do Orgone, né, na visão científica que ele traz. Tudo bem que algumas pessoas não gostam dele, mas ele foi um revolucionário na época dele. E é o prana, né, que a gente já está trazendo. Bom, o que mais a gente vai ter? Então, a lua nova na sexta-feira. Então, já vamos ter aí no fim de semana, um fim de semana de lua nova. E o que acontece no sábado? Olha só, sábado. Sábado acontece a lua nova em Leão, em Câncer. Deixa eu pegar aqui. E a gente vai ter no dia 6, sábado, 6/7. 6/7 a gente vai ter a Lua ativando Vênus e a Vênus faz uma quadratura com Quirón. Ou seja, a Lua também vai participar dessa quadratura com Quirón.
Esse fim de semana, a gente já olha para frente e lembra que no sábado de manhã, chega também o astral do dia para a gente conversar sobre isso. Mas é um fim de semana que pode trazer feridas à tona com relação ao relacionamento e com relação a finanças. Por quê? Porque a Vênus vai estar tretando ali, né? Vai estar num atrito com o Quirón, que fala sobre uma ferida. Né? Também vale a pena você ver, né? Que área que você tem Áries no mapa, que área que você tem Câncer. Essas áreas podem estar demonstrando, né, o que vem de conflito, de ferida ali. Então, a Lua participando, né, porque a Lua faz a conjunção com a Vênus também e faz a quadratura com Quirón. Podem vir algumas feridas. Que dica que eu dou, né? A gente já vem de uma semana com muita coisa vindo à tona do inconsciente, o Netuno já vai estar retrógrado, toda essa energia. Pode ser também um sábado bem terapêutico, para quem souber trabalhar essa energia. Veio uma dor, veio uma ferida, saiba como colocar, saiba como conversar, saiba como harmonizar essa energia. Né? E o que eu posso falar também? Né? É um momento que, se vem o Quirón, que é a ferida, vem o arquétipo do curador, que é a cura. Então pode ser um fim de semana onde feridas do passado podem ser curadas também. Então a gente pode ter essa energia. Não tão suave quanto seria se fosse um trígono. Essa que é a ideia, pessoal. Quando a gente fala de aspectos, a gente está falando do contato dos planetas, é uma energia ali. Qual que é a diferença? Se é uma quadratura, esses planetas estão se falando. Pode sim trazer a cura, mas geralmente pode vir de uma forma um pouco mais desafiadora, que é a energia da quadratura. Se fosse um trígono, tende a vir de forma mais suave. É basicamente isso, mas é um contato entre essas energias. Então, um destaque, no próprio sábado, né, a Lua já vai se encaminhar para mudar para Leão. E por que eu falei da questão da conversa, do diálogo? Se vem uma ferida, vá lá e conversa. Né? Saiba como colocar as palavras, né? Tenha tudo isso. Usa uma lavanda. Cadê a lavanda? Está aqui? A lavanda está aqui, gostosinha. Né? Coloca ali uma lavanda para você poder se acalmar. É muito maravilhoso. E quanto mais eu estudo sobre longevidade, né, que é esse tema que eu falei ali do sono, mais eu vejo a importância dos óleos essenciais que nos ajudam em tanta coisa, dentre elas o controle do estresse, o gerenciamento do estresse, que é uma das bases, né, da sua vida boa, da longevidade e assim por diante. O lavanda é um clássico nesse, ele ajuda a controlar o estresse. Bom, o que a gente vai ter? No domingo a Lua muda para Leão. Então, na verdade, na transição do sábado para domingo, a gente vai ter a Lua entrando em Leão. Quando a Lua entrar em Leão, deixa eu colocar aqui o domingo, 7, dia 7/7. Aliás, é um portal, né? 7/7. Teremos uma repetição aqui de números. Então a Lua entra em Leão. Quando a Lua entra em Leão, o que ela faz? Oposição a Plutão. Aliás, essa oposição a Plutão tende a acontecer, acho que na madrugada. Vai acontecer basicamente ali na madrugada de sábado para domingo. Ou seja, a Lua meio que traz à tona também questões que podem trazer feridas e dores e assim por diante. Em seguida, a Lua faz conjunção com Mercúrio, mostrando isso. Mostrando que às vezes uma dor, uma ferida, um desafio, um bloqueio pode ser muito bem trabalhado com uma boa comunicação. Né? E às vezes pode exigir uma ajuda. Né? Então, às vezes, você que não consegue de repente ter aquele diálogo, porque por algum motivo não flui, talvez tendo uma pessoa ali ajudando, principalmente se for profissional, pode fazer com que flua uma harmonização. Né? Daí nasceu a comunicação não violenta, né, a famosa CNV, que tem alguém ali que tem um conhecimento e que vai meio que mediando aquilo para poder as duas partes se harmonizarem. A Anitta falou, é melhor fugir. Já ando estranho com as minhas emoções, ainda estou doente, triste, meu Deus, não. Sempre discussão com a minha filha que é de câncer, provavelmente, né? Muito autoritária comigo e não estou conseguindo lidar. Ó, lavanda, equilíbrio, traz ali, procura trazer. Veja o que essa situação, de repente, né, pode estar querendo mostrar, pode estar querendo trazer. Né? Um conflito, se for ali com a questão com a filha, né? O que isso pode estar querendo mostrar, qual é o ensinamento. Mas o que eu diria, né? Fugir não é o caso. De repente, o olhar para dentro, procura esses momentos de meditação nessa semana e se silenciar, né, para ver o que vem. Novamente, se a gente tiver dormindo, e o dormir bem, né, pessoal? Novamente, o dormir bem é fundamental. A pessoa que não dorme bem, ela fica estressada e ela não consegue tomar boas decisões. Quando a pessoa dorme bem, parece que tudo vai se organizando. Então, pensem nisso também. A gente vai ter ainda uma semana praticamente toda de lua minguante. Novamente, pela minha pesquisa, né, empírica, depois quando eu ouvi o podcast do Matthew Walker, eu coloco aqui para vocês, mas depois eu trago, né, o que ele diz, mas para mim,
a lua minguante é uma lua muito benéfica para dormir, né, para olhar para dentro, para descansar. Então aproveitem isso, né? A Helena falou: minha filha que tem só lua em câncer já se afastou de mim. Olha só. É, vejam o que acontece, né? Câncer está passando por uma questão muito importante agora, que é a quadratura dos nodos. Como a gente já viu, essa semana o Sol, que está em Câncer, faz a quadratura dos nodos. Então, é a questão dos eclipses que estão ali atuando também, né? Porque a Lua Nova, ela acontece aqui no grau quase 15, né? A gente teve ali o eclipse solar em Áries, que aconteceu no grau 19, e a gente vai ter o eclipse solar em Libra, que acontece no grau 10. Ou seja, essa lua nova ela acontece bem no ponto médio ali entre os dois eclipses, né? Então a gente tem que trabalhar uma energia bem transformadora mesmo. Ela gosta mais do pai e esses dias piorou muito. Então, novamente, vale a pena de repente buscar um conhecimento, até ver no seu mapa, né, se tem alguma coisa ali que pode estar demonstrando um desafio ali com filhos e com que pode refletir com o relacionamento da sua lua também, e talvez até uma ajuda terapêutica para olhar para essa situação. A Carla falou: esse fim de semana fiz um banho de floresta incrível e depois ouvi sobre óleo essencial. Muito interessante. Eu fiz também, né? Eu fui lá para o meio do mato, aproveitei, mesmo tava bem nublado, né? Ainda tá, mas eu descobri não, eu já conhecia esse lugar de poder que tem aqui perto de casa, mas ele estava inacessível, né? Então eu consegui ir até ali, mas chegava um momento que era para chegar perto do lago, dos pinheiros, você tinha que atravessar um mato que não dava. Mas quando eu fui ontem, olha só como o universo é bondoso, tinha um caminhozinho para ir. Então eu pude entrar nesse lugar de poder. Pinheiros gigantes, assim, o tronco do pinheiro dá para você abraçar, assim, não consegue abraçar, né, do tamanho que é. Eu adoro pinheiro, para quem não sabe, eu amo a energia do pinheiro. E lago, né? Então, assim, um lugar muito maravilhoso, é incrível. E o banho de floresta, né? Em agosto a do Terra vai lançar aqui no Brasil o óleo banho de floresta, embora eu já tenha um deles, né? Cadê o meu Midnight Forest? Eu não sei se ele está aqui. Acho que ele tá lá no negócio, mas o Midnight Forest tem um cheiro também muito ligado a isso. A Bia falou: minha mãe, que é canceriana no caso, e sogras fazem aniversário juntas ontem, olha só. Pessoal, câncer é um signo que eu falo que ele é o Áries da água, né? Ele é um signo que não é tão fácil de lidar assim, porque ele também é muito ativo nessa questão emocional, né? Câncer é minha casa 2, chega a dar nervoso de ver a lua minguar ali. Olá, pobreza. Não, mas a lua vai ficar nova ali também, né? Então, olá, renovação. Olá, novas sementes. Então, foca nisso. Muito bom falado, né? Novamente, eu vou fazer uma live da lua nova. Então, já tem 2 lives aqui marcadas para essa semana para a gente conversar. Mas no meu mapa, por exemplo, eu já posso ver que essa lua nova cai encostando na minha lua, né? Minha lua é 18 graus de câncer. Então, a lua nova cai encostando ali e cai na minha casa 4. Ou seja, é uma semana para eu lançar bases aí para novas questões emocionais, íntimas e assim por diante. Então é muito interessante. Depois, a lua cheia em Capricórnio, ela acontece ali bem no meio. Olha só como é interessante você ter no seu mapa e olhar para isso. A lua cheia em Capricórnio vai cair bem no meio de Mercúrio e Vênus no meu mapa, bem no ponto médio ali, naquela transição. Pessoal, vou ficando por aqui, já deu 11 horas aí, eu não sei como o Instagram não derrubou a live, porque estão dizendo que ele voltou a derrubar a live, mas estamos aqui ainda. Gratidão para todo mundo que participou, ajudou a criar essa live. Se você está vendo depois, deixe o seu comentário aqui, deixe o seu like. Eu vou ver se amanhã mesmo, porque essa semana, na verdade, como vai começar o curso, eu quero dar uma focada também nessa primeira aula, nesse primeiro encontro, mas eu vou dar um jeito de arrumar um dia para fazer essas 2 lives, talvez depois da aula do curso de astrologia, vamos ver, né? Que dia ela vai ficar nova em Câncer? Na sexta-feira. Sexta-feira é o dia da lua nova, né? E falaremos sobre isso. Então, muita gratidão, um beijão, Namastê, Harion, até a próxima, até amanhã no Astral do Dia. Vou deixar uma caixinha de pergunta aberta aqui também no Instagram, para quem quiser colocar alguma coisa, a gente pode ir trocando aí ao longo do dia. Tchau, tchau, pessoal.